Há um segredo que poucos ousaram tocar, mas que transforma completamente a rota da vida espiritual. Permitir que Jesus seja o guia de cada escolha antes que qualquer sombra se aproxime. Andrew Murray nos recorda, com sua vida devocional profunda, que a maior vitória não está em resistir depois da queda, mas em se colocar, de antemão, debaixo da direção do Espírito Santo. Imagine agora, enquanto muitos vivem presos a condicionamentos coletivos, reagindo apenas quando o inimigo já plantou sementes invisíveis no coração, você pode aprender a se antecipar, a ouvir a voz de Deus em silêncio e a caminhar como quem já está blindado pela intimidade com Cristo. O paradoxo é este: a verdadeira liberdade não nasce do controle humano, mas da entrega total, onde até mesmo o impossível se curva diante da oração profunda. Você já sentiu aquele momento em que a decisão parece pequena, mas depois percebe que foi ela que abriu espaço para dores inesperadas? É nesse campo invisível, onde escolhas quase imperceptíveis determinam destinos, que Andrew Murray aponta a chave: não caminhar sozinho. Muitos acreditam que só grandes batalhas precisam de oração fervorosa, mas é nas pequenas, aquelas do dia a dia, que o inimigo se insinua sorrateiro. Quando você percebe, já está preso em padrões inconscientes, repetindo erros, vivendo bloqueios que drenam sua energia interior. Murray ensina que a escola de oração começa justamente no detalhe, naquilo que os olhos naturais chamam de insignificante, mas que no espírito se torna decisivo. Feche os olhos por um instante e imagine sua mente como um campo aberto. Algumas sementes caem ali, palavras que ouviu, pensamentos herdados, medos antigos. Se você não entrega o terreno a Deus, essas sementes germinam sem que perceba. É nesse cenário que Murray fala da consagração a Deus. Cada manhã, cada escolha, cada gesto entregue como oferta no altar. Quem pratica esse caminho relata mudanças significativas na percepção da vida. Não se trata de buscar fórmulas mágicas, mas de cultivar a vida interior como quem rega diariamente um jardim secreto. A prática constante de oração silenciosa cria raízes profundas que impedem o ataque sutil do inimigo de florescer em tentação. Quantas vezes você se perguntou: será que sou capaz de viver essa intimidade com Deus? Essa objeção ecoa porque fomos treinados a acreditar que a vida espiritual é apenas para alguns escolhidos especiais. Andrew Murray destrói essa mentira, mostrando que a escola do Espírito Santo está aberta a todos que se rendem com humildade cristã. A chave não é capacidade, mas entrega. Não é força, mas submissão a Deus. Quando o coração aprende a se curvar diante do Mestre, nasce uma fé profunda, que já não precisa provar nada ao mundo. Essa sede de Deus se torna fogo interno, capaz de iluminar até as zonas mais sombrias da alma. Agora, permita-se imaginar um instante de oração secreta. Você está em silêncio, mas dentro de você as águas começam a se aquietar. Respire fundo. A cada inspiração, você se abre à presença de Deus. A cada expiração, você entrega suas ansiedades. Andrew Murray dizia que a oração transformadora é mais do que pedir. É descansar no colo do Pai, confiando que cada decisão pode ser guiada antes mesmo de surgir a dúvida. Essa prática simples, aplicada com devoção diária, abre um espaço sagrado no coração, onde nenhuma sombra consegue penetrar. Faça agora, ainda que por 30 segundos, diga em voz suave: Senhor, guia minhas escolhas antes que o inimigo se aproxime. O que diferencia aqueles que vivem em constante derrota dos que caminham em santidade cristã não é a ausência de lutas, mas a disciplina espiritual de consultar Jesus antes de cada passo. Muitos andam pela vida reagindo, buscando consolo apenas depois da queda. Murray insiste que há outro caminho,
Viver crucificado com Cristo, de tal forma que cada decisão brota da voz de Deus e não de impulsos passageiros. Essa vida no Espírito não é teórica, é prática diária, feita de silêncio e solitude, onde o coração aprende a discernir o que é do céu e o que é apenas ruído da mente. Essa é a devoção diária que prepara você para resistir antes que o ataque comece. Talvez você já tenha sentido a dor de decisões tomadas sem oração e depois viu como o peso dessas escolhas pareceu bloquear sua caminhada. Esse cansaço de repetições, esse ciclo de ausência de sentido, é justamente o campo onde a oração cristã se revela como arma invisível. Andrew Murray lembrava: a oração eficaz não nasce de esforço humano, mas da união com Cristo. É nesse lugar secreto que a obediência a Deus se fortalece e o coração encontra paz até mesmo diante das maiores tempestades. Não é a ausência de dificuldades, mas a certeza de que cada decisão já foi purificada no altar. Agora, traga à sua mente uma decisão que precisa tomar em breve. Não importa se parece pequena ou grande. Feche os olhos e imagine Jesus sentado à sua frente. Ele olha para você com ternura, sem pressa, e apenas pergunta: você me entrega essa escolha? Faça isso agora, em pensamento. Diga: Senhor, não quero decidir sem Ti. Essa prática simples é uma oração guiada, uma entrega espiritual que pode ser feita várias vezes ao dia. Andrew Murray chamava isso de rendição espiritual, a arte de colocar tudo nas mãos de Deus, até mesmo os detalhes que julgamos banais. Muitos relatam como essa prática gera um crescimento espiritual que os liberta de padrões antigos. Você pode estar pensando: mas e se eu não ouvir a resposta? Murray responde a essa inquietação, lembrando que a voz de Deus não grita, ela sussurra. A vida devocional é justamente a arte de cultivar silêncio interior para ouvir o que já está sendo dito. A oração contemplativa, o exercício de ficar em quietude diante do Pai, é o terreno fértil para essa intimidade com Deus. Quando você aprende a permanecer, mesmo sem pressa de resultados, começa a perceber que decisões se tornam mais claras, que a paz interior se fortalece e que o Espírito Santo guia com suavidade aquilo que antes parecia confuso. Essa disciplina espiritual é a chave para caminhar sem medo do ataque invisível. Imagine agora que cada decisão é como uma porta. Algumas levam à luz, outras à sombra. Quando você ora antes de atravessá-la, é como se Jesus segurasse sua mão e dissesse: espere, essa não é a porta certa. Andrew Murray dizia que andar com Deus é viver nessa parceria constante, onde cada passo é acompanhado por uma presença real. Esse modo de viver traz não apenas proteção, mas transformação pela oração. Muitos relatam como escolhas guiadas assim abriram caminhos que jamais teriam encontrado sozinhos. Não é mágica, é rendição espiritual, não é superstição, é fé profunda. Agora eu te pergunto: você deseja experimentar essa intimidade com Deus de maneira prática? Então faça comigo uma breve oração intercessora. Espírito Santo, eu não quero decidir sem Ti. Ensina-me a esperar, a escutar, a confiar. Repita isso 3 vezes, com respiração consciente. Sinta a leveza que surge. Andrew Murray lembrava que a oração poderosa não depende da eloquência das palavras, mas da sinceridade da entrega. O inimigo não encontra brechas onde há rendição total. Essa vida crucificada, esse devocional cristão constante, é a blindagem mais profunda que alguém pode receber. Muitos se perguntam por que suas orações parecem não ser respondidas. Murray dizia que o segredo não está apenas em pedir, mas em alinhar-se à vontade de Deus antes de pedir. A oração profunda não busca mudar o coração de Deus, mas mudar o nosso. Essa humildade cristã é o portal pelo qual a fé profunda floresce. Quem pratica esse caminho relata como a oração transformadora não apenas resolve problemas exteriores, mas gera uma purificação espiritual que renova toda a vida interior.
Cada escolha guiada assim se torna um ato de obediência, um gesto de consagração a Deus. Você pode aplicar ainda hoje essa prática. Escolha um momento do seu dia, talvez pela manhã, e dedique apenas 5 minutos ao silêncio diante de Deus. Não precisa falar muito. Apenas diga: Senhor, eu te entrego minhas escolhas. Permaneça em quietude. Se pensamentos surgirem, entregue-os também. Essa oração silenciosa é um exercício de disciplina espiritual que Andrew Murray chamava de oração eficaz. Muitos relatam como, ao longo do tempo, essa prática cria uma sensibilidade espiritual tão intensa que o discernimento se torna quase natural. O coração aprende a reconhecer a voz de Deus como quem reconhece o timbre de um amigo íntimo. Pense comigo. Quantas vezes tomamos decisões baseadas em urgência, medo ou desejo imediato? E quantas vezes essas escolhas nos levaram a dores que poderiam ter sido evitadas? Andrew Murray nos alerta que a oração e jejum são práticas que quebram esses padrões inconscientes. Ao renunciar à pressa e entregar o tempo a Deus, o coração aprende a esperar pelo momento certo. Essa rendição espiritual gera uma força interior que o inimigo não pode penetrar. É como estar envolto em uma atmosfera sagrada, onde cada passo é confirmado pela paz interior. Agora, visualize sua vida como um livro aberto diante de Deus. Cada página é uma escolha. Algumas já foram escritas, outras ainda estão em branco. Quando você ora, é como se entregasse a caneta ao Espírito Santo. Ele escreve com ternura, com sabedoria eterna. Murray dizia que a vida no Espírito é justamente isso: permitir que Deus escreva a história, em vez de tentar controlá-la sozinho. Essa submissão a Deus não anula sua vontade, mas a purifica, tornando-a alinhada ao céu. É nesse processo que nasce a verdadeira santidade cristã, onde cada decisão reflete luz. Se você sente que já errou muito, que já tomou decisões que feriram sua vida espiritual, saiba que não é tarde. Andrew Murray falava da oração de consagração como um recomeço diário. O Pai sempre abre espaço para a volta, para a entrega de novo. Não importa quantas páginas você acha que manchou, há sempre uma nova página em branco esperando pelo toque do Espírito Santo. Essa vida devocional não exige perfeição, mas sede de Deus. Quem tem sede encontrará rios de água viva fluindo do altar. Faça agora mais uma prática comigo. Feche os olhos, coloque a mão no coração e diga: Jesus, eu te entrego as portas do meu dia. Guia-me antes que o inimigo chegue. Ensina-me a ver com teus olhos. Permaneça em silêncio por alguns instantes. Essa oração simples é o começo de uma jornada que Andrew Murray chamava de escola de oração. É uma disciplina espiritual que molda o coração até que cada batida esteja em sintonia com a vontade divina. Esse é o segredo da oração cristã. Não apenas falar, mas ser transformado na presença de Deus. E assim, enquanto muitos continuam buscando sentido em decisões isoladas, você está aprendendo que a chave é viver em constante intimidade com Deus. A vida interior se torna um espaço de revelação, onde a presença de Deus guia até os detalhes mais comuns. A espiritualidade cristã não é apenas teoria, é prática viva. É fogo aceso na alma. Andrew Murray dedicou sua vida para ensinar esse caminho. E hoje, você pode trilhar a mesma rota. Mas a pergunta que permanece e que só você pode responder é esta: você está disposto a entregar cada escolha a Jesus antes que a sombra chegue? Quando Andrew Murray falava sobre a vida devocional, ele não se limitava a ensinar preceitos. Ele buscava abrir um caminho prático para que cada discípulo de Cristo pudesse viver uma intimidade real com o Espírito Santo. Ele sabia que o maior inimigo da fé não é apenas a tentação evidente, mas as distrações invisíveis que lentamente nos desviam da comunhão. Pense nisso. Quantas vezes você toma uma decisão pequena, acreditando ser irrelevante,
E essa escolha abre espaço para uma corrente de pensamentos que consomem sua energia espiritual. Murray nos convida a perceber que não existe neutralidade no campo das decisões. Cada passo pode se tornar um degrau em direção à luz ou uma descida lenta rumo ao esquecimento de Deus. É por isso que aprender a deixar Jesus guiar suas escolhas é mais do que disciplina espiritual. É a arte de viver na presença, como quem respira continuamente a atmosfera do céu. Há algo profundamente misterioso na maneira como Jesus guia aqueles que se rendem de coração inteiro. Não se trata de uma voz estrondosa que obriga, mas de um sopro suave, de uma impressão interior que só pode ser percebida por quem cultiva o silêncio interior. Murray chamava isso de oração secreta, o momento em que a alma abandona o barulho das preocupações e aprende a repousar. Imagine-se no meio de um jardim silencioso, onde o vento sopra com suavidade. Ali, cada pensamento se aquieta e o Espírito Santo começa a conduzir sua atenção para aquilo que realmente importa. Essa experiência não nasce da pressa nem do desejo de controlar o futuro, mas da submissão a Deus. Uma entrega tão total que as próprias escolhas humanas se tornam reflexo da mente de Cristo. Quando observamos a vida de Jesus nos evangelhos, percebemos algo surpreendente. Antes de cada decisão importante, ele se retirava para orar. Antes de escolher os discípulos, antes de enfrentar a cruz, antes de realizar milagres, Jesus buscava a intimidade com o Pai. Murray enfatizava isso como modelo para nossa própria jornada. A oração contemplativa não é apenas um recurso em momentos de crise, mas um estilo de vida. Pergunte a si mesmo: quantas vezes você começa seu dia já tomando decisões sem antes silenciar diante de Deus? O mundo moderno nos condiciona a agir de imediato, mas o Espírito Santo nos chama a esperar, a cultivar a disciplina espiritual que antecipa o ataque antes que ele se manifeste. Essa espera não é passividade, é força interior. É a prova de que confiamos mais na voz de Deus do que na nossa própria pressa. Andrew Murray dizia que há um segredo na disciplina espiritual. A oração diária não apenas conecta você a Deus, mas transforma a sua própria maneira de perceber as situações. Quando o coração aprende a buscar intimidade com Deus, as escolhas deixam de ser reativas e passam a ser discernidas com clareza. Pense em uma lâmpada acesa em um quarto escuro. Antes dela, tudo parecia confuso, misturado, indistinto. Depois, cada detalhe se revela. É assim que a oração eficaz atua dentro da alma. Ela ilumina as intenções ocultas, expõe os desejos disfarçados, revela onde está a vontade divina. E nesse processo, o inimigo perde sua maior arma: a sutileza de se esconder na penumbra das nossas indecisões. Onde há luz, não há espaço para sombras. Mas há algo ainda mais profundo que Murray nos ensina. A oração poderosa não é apenas um pedido por direção, é uma comunhão de vontades. Quando dizemos, seja feita a tua vontade, não estamos apenas repetindo uma frase devocional, estamos nos alinhando com o ritmo eterno do céu. Essa rendição espiritual gera uma transformação pela oração que ultrapassa o simples ato de escolher bem. O coração começa a se moldar, a mente se renova e até os desejos mais íntimos são purificados. Muitos relatam como essa entrega diária produz uma mudança quase invisível, mas radical. O que antes parecia impossível de renunciar se torna natural, porque o amor a Deus supera tudo. É aqui que a oração fervorosa se torna oração transformadora, porque não apenas pede, mas molda. A vida interior de quem aprende a deixar Jesus guiar suas escolhas é marcada por uma serenidade rara. Mesmo diante de incertezas, há uma paz que não se abala, uma confiança que permanece. Andrew Murray lembrava que essa paz é fruto da obediência a Deus. Não se trata de ausência de problemas, mas da certeza de estar debaixo de um comando divino. É como um barco em alto mar. As ondas podem ser fortes, mas se o leme está firme nas mãos certas, não há motivo para medo.
Essa obediência não é peso, mas liberdade. É o contrário do que pensamos. Ao renunciar à autonomia absoluta, encontramos uma vida espiritual sadia, leve, conduzida pelo Espírito Santo. É a liberdade dos que aprenderam a se entregar, e por isso já não precisam lutar sozinhos. Um dos pontos mais marcantes da pregação de Murray era a insistência na escola do Espírito Santo. Ele dizia que cada dia traz uma nova lição e que cada decisão é uma sala de aula onde o Pai nos ensina a confiar. Essa visão transforma completamente a forma como enxergamos nossas escolhas diárias. Não existem momentos banais, não existem pequenos gestos sem valor. Cada ato pode ser uma oração silenciosa, cada resposta pode ser um ato de consagração. Assim, até mesmo as situações mais comuns, como ouvir alguém, responder com paciência, decidir com calma, tornam-se exercícios espirituais. Quem vive nesse estado descobre que andar com Deus não é apenas para os grandes momentos, mas para cada respiração. E é nesse hábito de permanecer que se constrói a blindagem antes do ataque. Mas talvez você sinta resistência interior. A mente pode dizer: não tenho tempo para essa vida de oração. Murray enfrentava essa mesma objeção em seus ouvintes e respondia com clareza: não é questão de tempo, é questão de prioridade. A oração cristã não exige horas intermináveis, mas coração inteiro. É possível viver em intimidade com Deus mesmo em meio às tarefas, desde que o coração permaneça voltado ao alto. Uma breve oração intercessora, um suspiro de entrega, um pensamento de consagração pode transformar o ambiente inteiro. O que o inimigo teme não é o tamanho da oração, mas a autenticidade da rendição. Oração eficaz é aquela que conecta, que abre espaço para o Espírito Santo agir, e isso pode acontecer em segundos, quando há sinceridade. Andrew Murray também nos alerta sobre o perigo da autoconfiança. Muitos acreditam que já sabem escolher bem, que não precisam consultar Deus em tudo. Mas essa confiança própria é uma das dinâmicas mentais invisíveis que mais aprisionam. O coração humano é enganoso, e nossas paixões podem nos arrastar para caminhos disfarçados de luz. É por isso que Murray insistia na oração de consagração diária. A humildade cristã nos protege do engano. Quando reconhecemos nossa limitação, abrimos espaço para a sabedoria divina. Não é fraqueza admitir que precisamos de direção. É força espiritual, é maturidade. O orgulho é terreno fértil para o inimigo, mas a submissão a Deus é terreno fértil para milagres silenciosos. Imagine por um instante que sua vida é como uma estrada cheia de bifurcações. Em cada ponto, há setas indicando direções, algumas muito atraentes, outras confusas. Se você caminha sozinho, pode facilmente escolher o caminho mais rápido, mas não o mais seguro. Agora imagine que Jesus caminha ao seu lado, apontando calmamente para a estrada certa, ainda que ela pareça menos brilhante no início. Esse é o sentido da oração guiada. Não seguir a sedução do imediato, mas confiar na sabedoria eterna. Muitas pessoas relatam que, ao viver assim, experimentam uma transformação pela oração tão profunda que até mesmo suas intuições se alinham com a voz de Deus. É como se a bússola interna fosse recalibrada diariamente. Outra dimensão poderosa do ensino de Murray é a vida crucificada. Ele dizia que a verdadeira intimidade com Deus nasce da renúncia cristã. Não é apenas sobre pedir bênçãos, mas sobre entregar nossa própria vontade ao altar. Essa vida crucificada é dolorosa para o ego, mas libertadora para a alma. Quando aprendemos a dizer, não seja como eu quero, mas como tu queres, abrimos a porta para que Jesus guie não apenas nossas escolhas, mas toda a nossa existência. Isso não significa perder identidade, mas encontrar a verdadeira identidade em Cristo. Quem vive nesse estado descobre que as decisões não são mais fonte de ansiedade, porque o peso não está mais em suas mãos, mas nas mãos do Senhor. E ainda há o silêncio e solitude.
Murray afirmava que sem esses momentos, a vida espiritual se torna superficial. O silêncio não é vazio, é plenitude invisível. É no silêncio que a voz de Deus se torna audível. Muitos têm medo do silêncio porque nele descobrem seus próprios ruídos internos. Mas é justamente ali, quando enfrentamos o barulho da alma, que o Espírito Santo começa a purificar. A oração contemplativa não é fuga, é encontro. Quando você se permite ficar em quietude, sem pressa de respostas, o inimigo perde a pressa de atacar, porque a alma enraizada no silêncio se torna impenetrável. É como uma fortaleza escondida em Deus, invisível aos olhos humanos, mas luminosa no reino espiritual. E se o ataque já veio? Murray não negava que muitas vezes somos surpreendidos, mas ele dizia que até nesses momentos há graça, porque Deus pode transformar falhas em lições. O importante não é nunca cair, mas aprender a se levantar pela oração poderosa. Cada queda pode se tornar uma escola de oração. Cada dor pode gerar um devocional cristão ainda mais profundo. A diferença está em não permanecer caído, mas em voltar-se imediatamente ao Senhor, deixando que Ele guie os próximos passos. Esse retorno é um ato de fé profunda, uma confissão de que ainda acreditamos que a presença de Deus é suficiente. Quando pensamos em intimidade com Deus, muitas vezes imaginamos apenas momentos de êxtase espiritual. Mas Andrew Murray enfatizava também a disciplina. Ele dizia que a oração transformadora é como o exercício físico. No início pode parecer árduo, mas com constância se torna prazer, hábito, respiração natural. Assim como os músculos se fortalecem com o treino, o coração se fortalece com a devoção diária. Essa constância é o que molda o discernimento espiritual, até que se torne instinto caminhar com Deus. É essa disciplina que impede que o inimigo encontre brechas, porque cada escolha já foi santificada no processo. O mais belo é que Murray nunca falava disso como algo distante ou inacessível. Pelo contrário, ele dizia que qualquer alma sedenta pode entrar nessa escola do Espírito Santo. Não importa o passado, não importa quantas vezes falhou, sempre há um convite novo. O Pai não rejeita corações quebrantados, e a oração de quem busca com sinceridade é sempre ouvida. Essa promessa é universal. Aproximem-se de Deus, e Ele se aproximará de vocês. É nesse encontro que cada escolha se torna oração, cada gesto se torna consagração, cada decisão se torna expressão de fé. Quem vive assim descobre que o inimigo pode até tentar, mas já não encontra espaço, porque a alma se tornou morada da presença. Agora, volte-se para dentro de si e perceba quantas escolhas você tem diante de si hoje. Pode ser algo simples, pode ser algo grande. E se cada uma delas fosse colocada agora diante de Jesus? O que mudaria se você não desse nenhum passo, sem antes sentir a paz do Espírito Santo confirmando? Murray dizia que a paz é o árbitro de nossas decisões. Onde não há paz, não há direção. Essa regra simples, mas profunda, pode transformar radicalmente sua vida espiritual. É a marca da oração eficaz. Não apenas palavras, mas um eco de paz interior que confirma a vontade de Deus. E talvez você esteja se perguntando como começar de forma prática. Murray sugeriria algo simples. Reserve 3 momentos do seu dia, ainda que por 1 minuto, para silenciar e dizer apenas: Senhor, guia minhas escolhas. Não espere ouvir uma voz audível, mas observe o efeito interior. Aos poucos, você perceberá que a vida se organiza de outra forma, que os impulsos se acalmam, que o coração ganha serenidade. Essa prática é pequena, mas abre espaço para algo infinito. E é justamente nos gestos pequenos que se constrói a grande muralha da vida espiritual. E assim, ao mergulhar na espiritualidade profunda que Andrew Murray nos legou, compreendemos que fazer Jesus guiar nossas escolhas não é teoria, mas prática diária, concreta, constante. É o chamado para viver em submissão a Deus, para render-se ao Espírito Santo,
para fazer da oração não apenas um recurso de emergência, mas o próprio ritmo da vida. Mas diante de tudo isso, a pergunta que ecoa agora em sua alma é inevitável. Será que você está disposto a permitir que até suas escolhas mais simples se tornem um altar diante do Senhor? Andrew Murray dizia que a alma que aprende a esperar em Deus recebe algo mais do que direção. Recebe um novo coração. Não é apenas uma bússola apontando para o norte. É como se a paisagem inteira fosse iluminada de dentro para fora. Muitas vezes pensamos em oração como uma chave que abre portas, mas Murray nos convida a vê-la como uma lente que revela o invisível. Você já parou para pensar quantas escolhas na sua vida foram feitas às cegas, confiando apenas em impulsos? E quantas dessas escolhas se tornaram prisões silenciosas? O chamado de Murray é radical. Não se trata de pedir que Deus abençoe as decisões já tomadas, mas de permitir que Ele esteja no início do processo, como aquele que molda os próprios critérios com que você decide. É como trocar olhos humanos por olhos divinos, vivendo a intimidade com Deus de forma tão profunda que até o seu querer se transforma. É impossível falar de escolhas sem falar de vontade. A vontade humana, por mais bem intencionada que seja, é limitada e muitas vezes cega. Murray observava que a oração transformadora é justamente o processo pelo qual nossa vontade se curva diante da vontade de Deus. Esse ato não é uma derrota, mas uma libertação. Pense em um rio. Quando ele tenta correr contra sua nascente, apenas se perde. Mas quando se rende ao curso natural, flui com poder. Assim também acontece quando entregamos nossas escolhas a Jesus. O inimigo procura capturar justamente essa parte da nossa vida, a vontade. Ele se infiltra nas urgências, nos desejos imediatos, nas seduções disfarçadas de necessidade. Mas quando a alma aprende a se alinhar, o ataque perde força antes de começar, porque já não existe espaço fértil para o engano prosperar. A prática diária de oração, segundo Andrew Murray, não é apenas uma rotina espiritual, mas uma forma de treinar a alma para escutar. Ele insistia que o ouvido espiritual não nasce pronto, mas é cultivado como uma sensibilidade. É como aprender a ouvir uma melodia suave em meio ao barulho de uma feira. No início parece impossível distinguir, mas quanto mais você silencia, mais a música começa a se destacar. Esse treino silencioso é uma disciplina espiritual que abre os olhos da alma. Quando você começa a ouvir o Espírito Santo nas pequenas coisas, naturalmente estará preparado para as grandes. E é justamente aqui que se antecipa o inimigo. Quem aprende a ouvir cedo demais, nunca é pego de surpresa. É uma blindagem invisível, um escudo feito de atenção interior. Mas Murray sabia que a oração não é apenas ouvir, é também dialogar. Não um diálogo feito de frases prontas ou fórmulas decoradas, mas uma conversa viva com o Deus vivo. Ele dizia que muitos reduzem a oração a um pedido ou a uma formalidade. Mas a verdadeira oração eficaz é como uma respiração. Você inspira suas ansiedades, inspira a paz do Espírito Santo, expira suas dúvidas, inspira a certeza da presença. Esse diálogo simples, constante, íntimo, cria uma atmosfera na qual o inimigo não consegue permanecer. É como tentar acender uma vela em meio a um vento constante. Ela simplesmente não pega. Assim também é o ataque espiritual diante de uma alma que conversa com Deus a todo instante. A chama da intimidade com Cristo sopra continuamente e não deixa brechas. E se a oração é respiração, as escolhas são os passos desse caminhar. Não basta respirar sem andar. É preciso mover-se na direção certa. Andrew Murray nos mostra que cada escolha feita em oração se torna um passo no caminho da santidade cristã. Esse caminho não é feito de espetáculos, mas de constância. É uma estrada que se revela aos poucos, iluminada apenas pelo necessário para o próximo passo. Isso exige fé profunda, porque não vemos todo o trajeto, apenas confiamos em quem segura a mão. É nesse ponto que muitos vacilam, desejam controle absoluto,
Mas a espiritualidade cristã convida ao abandono confiante. Cada passo guiado por Jesus é um ato de rendição espiritual. E quanto mais você se entrega, mais leve se torna o fardo. No entanto, Murray alertava que essa leveza só é encontrada após a renúncia cristã. O coração humano carrega consigo pesos invisíveis, ambições, ressentimentos, expectativas não purificadas. Se essas forças não forem entregues, acabam distorcendo nossas escolhas. A oração de consagração é o altar onde esses pesos são deixados. É nesse altar que o inimigo perde acesso, porque não encontra mais material para trabalhar. Onde não há vaidade, não há sedução. Onde não há orgulho, não há queda. Onde não há pressa, não há armadilha. Esse esvaziamento interior é doloroso no início, mas libertador no final. E é nesse vazio sagrado que Jesus começa a escrever sua direção. É interessante perceber como Murray ligava a oração profunda e ação prática. Ele dizia que orar sem agir é como olhar para um mapa sem nunca sair do lugar. Mas agir sem orar é como andar sem direção, correndo risco de se perder a cada esquina. O equilíbrio é o segredo. Antes de cada decisão, orar. Depois de cada decisão, orar. Durante o processo, orar. Essa disciplina espiritual faz da vida inteira uma escola de oração. E nesse ritmo, até mesmo os tropeços se tornam lições. Quando o coração aprende a incluir Deus em cada gesto, o inimigo se vê desarmado. Ele pode tentar, mas já não encontra brecha, porque a alma está ocupada, cheia da presença. Talvez você já tenha experimentado o peso de escolhas erradas, e isso pode ter gerado em você a sensação de incapacidade. Murray falava com ternura a essas almas. Não é o fracasso que define você, mas o retorno ao Senhor. Cada oração de arrependimento sincero abre um caminho novo. Não importa quantas vezes você caiu, sempre há uma nova oportunidade de dizer: Senhor, guia-me agora. Essa vida devocional não é para os perfeitos, é para os sedentos. O Espírito Santo não rejeita quem clama de coração inteiro, mesmo que seja a 1000ª vez. E é justamente esse retorno constante que fortalece o discernimento. Cada queda se torna um lembrete de que não podemos andar sozinhos. E cada recomeço nos aproxima mais da obediência verdadeira. Quando falamos em escolhas, pensamos logo em grandes decisões: profissão, relacionamentos, futuro. Mas Andrew Murray insistia que o segredo está nas pequenas. É nelas que o inimigo encontra suas maiores chances, porque são feitas sem atenção, no piloto automático. Como você reage quando alguém o irrita? Como você lida com um pensamento de ansiedade? Como você responde a uma oportunidade de falar de Deus? Essas microdecisões constroem a atmosfera da alma. Quem aprende a entregar até as pequenas escolhas a Jesus, vive constantemente em oração silenciosa, mesmo sem palavras. E essa constância cria um campo de proteção invisível, porque a alma já está habitada pela presença de Deus em cada detalhe. O silêncio é outro pilar fundamental que Murray não se cansava de ensinar. Ele dizia que, sem momentos de solitude, a vida espiritual se torna rasa. O silêncio não é apenas ausência de ruído externo, mas esvaziamento interior para ouvir. No silêncio, percebemos quantos pensamentos correm desordenados e é ali que começamos a entregá-los um por um. Essa prática não é fácil, porque expõe nossas feridas. Mas é no silêncio que o Espírito Santo fala mais forte. Quando você permanece quieto diante de Deus, mesmo que sua mente esteja agitada, algo invisível acontece. A tempestade interna começa a se acalmar. É nesse espaço que as escolhas são purificadas, antes mesmo de serem feitas. É ali que a oração contemplativa molda a alma. Andrew Murray também falava sobre o tempo. Ele lembrava que o inimigo atua sempre com pressa, forçando decisões imediatas, sem espaço para reflexão. O Espírito Santo, ao contrário, sempre convida à espera.
Essa diferença é crucial para discernir vozes. Quando sentir urgência excessiva, desconfie. Quando sentir paz, mesmo na demora, confie. Essa regra simples pode salvar você de muitos ataques invisíveis. É no tempo da espera que Deus revela intenções escondidas, expõe motivações, purifica desejos. A disciplina de esperar é, portanto, um ato de obediência, uma forma de dizer: Senhor, eu confio mais em Ti do que no relógio. Essa confiança antecipa a vitória, porque impede o inimigo de usar a ansiedade como arma. Mas não podemos esquecer que Murray também valorizava a comunidade. Ele dizia que a oração intercessora é tão importante quanto a oração pessoal. Muitas vezes, nossas escolhas são influenciadas por vozes externas, e por isso é essencial ter irmãos e irmãs em Cristo que intercedam conosco. Quando a comunidade se reúne em oração, cria-se uma muralha espiritual que protege a todos. Essa solidariedade espiritual é uma força invisível, capaz de sustentar até mesmo os mais fracos. E é nessa partilha que aprendemos que não estamos sozinhos no campo de batalha. Jesus guia não apenas indivíduos isolados, mas um corpo inteiro, um povo que se apoia e cresce junto. Se há uma marca que define os ensinamentos de Murray, é a palavra submissão. Para ele, submissão a Deus não era uma ideia abstrata, mas um estilo de vida. Significa acordar e entregar o dia. Significa deitar e agradecer. Significa consultar o Senhor até nas escolhas simples. Essa submissão constante molda o caráter, fortalece a fé e torna a vida espiritual sadia. Não é uma prisão, mas a liberdade mais profunda, porque nos livra de carregar pesos que não foram feitos para nós. O inimigo tenta seduzir com promessas de autonomia, mas o verdadeiro poder está em depender do Criador. É essa dependência que transforma a fraqueza em força, vazio em plenitude, dúvida em paz. E Murray ia além. Ele dizia que até nossas falhas podem ser usadas por Deus quando entregues em oração. A oração poderosa não apenas previne o ataque, mas redime o que já foi perdido. É como se Deus tivesse a capacidade de reescrever capítulos da nossa vida, transformando dor em aprendizado, vergonha em testemunho. Isso mostra que nunca é tarde para aprender a deixar Jesus guiar. A cada dia, a cada escolha, há oportunidade de recomeço. O inimigo quer nos convencer de que já é tarde demais, mas o Espírito Santo insiste: sempre há graça nova ao amanhecer. E é essa graça que nos convida agora a dar o próximo passo em rendição total. Você percebe como tudo isso aponta para uma verdade central? O ataque do inimigo não é apenas externo, ele começa nas decisões internas. Ele não precisa derrubar muralhas quando consegue abrir brechas invisíveis no coração, mas quando o coração está entregue, quando cada escolha é feita em oração profunda, já não existe espaço para infiltração. Essa blindagem não é feita de ferro, mas de submissão. Não é uma muralha física, mas espiritual. E é justamente por ser invisível que o inimigo não consegue penetrar. Quem vive assim experimenta uma serenidade que não depende das circunstâncias, porque a segurança não está no que acontece, mas em quem guia cada passo. Murray também nos lembrava que a oração não é apenas defensiva, mas ofensiva. É um ato de avançar contra as trevas, de iluminar territórios ainda não entregues. Cada escolha guiada por Jesus é como uma tocha acesa em meio à escuridão. Você pode não perceber, mas suas decisões transformadas iluminam não apenas sua vida, mas também a vida de quem está ao redor. Essa é a beleza da espiritualidade cristã. Ela transborda. Quando você escolhe perdoar, outros aprendem a perdoar. Quando você escolhe esperar em Deus, outros encontram força para esperar. Suas escolhas se tornam testemunho vivo e até sem palavras você está pregando. E no fim, o que Murray queria nos mostrar é que deixar Jesus guiar as escolhas é mais do que um método.
é uma vida inteira moldada em oração. Não é um evento, mas um processo. Não é um dia, mas uma caminhada. A cada decisão, pequena ou grande, você é convidado a abrir espaço para o Espírito Santo. É essa constância que gera transformação. Não espere um momento de iluminação repentina, mas escolha hoje mesmo começar. Porque cada instante pode ser uma oportunidade de dizer: Senhor, guia-me antes que a sombra chegue. E nessa simples frase está escondida uma força tão poderosa que pode mudar todo o rumo da sua vida. Ao longo desta jornada, cada palavra foi uma chave, abrindo espaços ocultos no coração. Cada silêncio foi um altar onde aprendemos a esperar pela voz do Espírito. Agora, algo se tornou claro. As escolhas que antes eram apenas fruto do impulso ou da pressa, agora podem ser guiadas pela presença viva de Cristo antes que o inimigo sequer se aproxime. O que antes parecia invisível, agora brilha como um mapa iluminado pela mão de Deus, revelando que a rendição não é fraqueza, mas blindagem espiritual. E já já eu vou te entregar o presente final, a chave específica que sela esse tema em sua vida. Se essa mensagem ressoou profundamente em seu espírito, escreva aqui embaixo: Jesus guia minhas decisões. Esse será o sinal de que você realmente compreendeu e está disposto a deixar que sua vida seja conduzida pela presença antes que as sombras se movam. E se este encontro te alcançou no momento exato, talvez seja porque você também faz parte desse círculo oculto de almas chamadas a viver a intimidade real com Cristo. Inscreva-se e caminhe conosco nessa atmosfera de rendição, oração e revelação espiritual, onde cada vídeo é mais do que conteúdo. É um portal de encontro com a presença. Gratidão por estar aqui. Que a luz suave do Espírito guie cada passo seu antes mesmo que o inimigo se mova.